Então, gente, olá, boa tarde. Hoje, agora, né, nós vamos, então, dar início às nossas comunicações virtuais, tá? Nós tivemos vários trabalhos aprovados, mas, infelizmente, nem todos vão poder ser apresentados, mas, quem sabe, não estarão aí sendo publicados na nossa revista, né, na revista Prometeu, que vai receber um convite para ser estendido, né, caso os autores tenham interesse, passar pelo comitê, né, de avaliação das revistas, e aí, e tem os anais, tá bom? Bom, a pandemia, ela não trouxe as desigualdades sociais, ela evidenciou e acentuou a exclusão invisibilizada. Mostrou também que as tecnologias como produção humana são meios para buscarmos os mais diferentes caminhos no acesso à educação pública, gratuita, inclusive de qualidade. As várias revoluções tecnológicas que marcaram os tempos são resultado das ações humanas no mundo. Assim, acreditamos que é através da educação que nós podemos revolucionar o uso das tecnologias. Por isso, compartilhamos com vocês hoje algumas pesquisas que nos inspiram e que nos ajudam a refletir sobre o chão da escola. Então, nós vamos ter o trabalho da Isabel Silva, que vai relatar uma experiência da prática pedagógica a partir do uso do quadro digital e colaborativo Jambô durante as aulas remotas, que foram ocasionadas pela pandemia da Covid-19 em uma turma de alfabetização de uma escola aqui de Natal. Vamos ter também o trabalho da Marisa Souza, da Eli Ramos e do Ramon Jales, que vão discutir o desenvolvimento e uso de competências do letramento digital, introduzindo as TICs em práticas pedagógicas da área da língua portuguesa, também em uma escola aqui em Natal. O Ariane Lopes, o Jefferson Azevedo Filho e a Natália de Jorge, eles vão nos apresentar os resultados obtidos através da utilização de um episódio da série Black Mirror em uma turma de ciências. E aí nós vamos ter também a Eli novamente com a Cibele Martins, que vão nos demonstrar na prática da abordagem construcionista uma oficina demonstrativa do software Scratch na disciplina de aprendizagem e recursos digitais, que foi ofertada no período suplementar da UFRN. O Antônio Lima, a Ellen de Lima, o Roberto Sacramento, o Francisco da Silva apresentam um estudo acerca da emergência do uso da tecnologia para a manutenção do ensino na rede estadual da educação da Paraíba. Nós vamos ter também o trabalho da Zelda Caldas, a Mifra da Costa, o Arthur de Oliveira Neto, que vão nos apresentar relatos de experiência de professores que atuam na curadoria digital dos roteiros dos estudos da plataforma Escolas na Rede. Vamos ter também a Varenka Parentelli, Sofia Garcia e a Natália Correia, que vão apresentar os resultados de uma pesquisa a estudantes sobre o seu processo formativo na graduação da Faculdade de Informação e Comunicação da principal universidade pública do Uruguai durante esses tempos de pandemia. A Gilvânia, o Francisco, a Kelly e o Josemir da Cunha vão relatar trabalhos realizados junto ao primeiro ano do ensino médio, integrado ao técnico em agricultura do IFPI Campus Cocal. O Laílson, a Lucineide vão analisar as interações das escolas nas redes sociais, observando as relações estabelecidas com a comunidade escolar. E, por fim, a Caroline e a Daniela, né, elas vão apresentar aí o desenvolvimento de jogos para divulgar o nome de mulheres que foram destaques em sua área do conhecimento. Então, boa comunicação virtual a todos. Lembrando que cada participante tem 8 minutos, tá bom? Isabel? Boa tarde. Boa tarde, minha querida. Estão me ouvindo bem? A minha tela já está aparecendo, professora. Já está acontecendo compartilhamento de tela? Só um minuto, eu estou tentando compartilhar a tela, certo, pessoal?
Boa tarde a todos. Meu nome é Isabel Cristina, sou aluna do programa de pós-graduação em educação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, e hoje eu vim apresentar para vocês uma experiência com o uso do quadro digital e colaborativo de Jamboard no ensino remoto de crianças no processo de alfabetização, né? Vai ser um relato da minha experiência nesse período. O trabalho teve como introdução, né, trazer esses modelos tradicionais que cada vez mais vem perdendo espaço para modelos inovadores, né, de educação, tornando o aluno mais autônomo, protagonista e tendo esse professor como facilitador da aprendizagem, saindo daquele modelo de professor que detém o conhecimento, né, utilizando, né, nessa prática as tecnologias digitais de informação e comunicação. O objetivo do trabalho é relatar uma experiência da prática pedagógica a partir do uso do quadro digital e colaborativo de Jamboard, durante as aulas remotas, ocasionadas pela pandemia do Covid-19, em uma turma de alfabetização pré-escola de uma escola privada aqui de Natal. Né? Diante disso, eu trouxe essa citação da BNCC, que faz essa relação da alfabetização com a tecnologia, essa aprendizagem da criança, né, através do uso da tecnologia. Compreender e utilizar e criar tecnologias digitais de informações e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolas para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e a autoria na vida pessoal e coletiva desses sujeitos, né, dos alunos. E diante de tudo isso, o primeiro passo da minha apresentação é apresentar um pouquinho do que é o Jamboard, certo? Para os mais íntimos, né, a gente pode chamar até de Jam, tá certo? O Jamboard é um quadro interativo que pertence às ferramentas do Google. Através dele, pode-se criar aulas interativas, compartilhar telas com os alunos, através do Google Meet, né? É uma plataforma, é uma ferramenta, na verdade, que a gente consegue utilizar na aula para quem utiliza o Google Meet. O acesso é através do G Suite, né? É só entrar aqui, ó, quando entra no e-mail, que todos têm de acesso gratuito de Jamboard, tá certo? Aí é o quadro branco digital, né? A gente recebe ele, acessa ele dessa forma. Aqui são as ferramentas, né? Do lado esquerdo, vocês podem observar, são as ferramentas que o Jamboard traz para o professor, para o aluno. Ao utilizar o Jamboard, o professor poderá criar atividades diferenciadas, lúdicas e criativas. Em forma de brincadeira, é possível promover a capacidade de percepção, como também estimular a coordenação motora fina da criança, utilizando as ferramentas para o desenho que estão incorporadas no próprio Jamboard. Aí, né, aqui são exemplos de alguns desenhos feitos pelas crianças, porque quando a gente cria o Jam, a gente pode compartilhar o link com a turma, com a criança em específico, né? Pode ser criado esse link, é compartilhado, a família faz uma cópia, no caso a família, né? Porque são crianças entre 5 e 6 anos de idade, e eles podem utilizar, de acordo com a atividade que foi proposta, apenas para fazer um desenho, como vocês estão vendo aí na tela. Essa ferramenta traz grande possibilidade para os professores na construção das atividades, como, por exemplo, na formação de palavras. O professor pode construir um ditado mudo, apresentando apenas as imagens para crianças escreverem as palavras. Quando as crianças estão inseridas em uma turma pré-escolar de alfabetização, a questão da escrita espontânea, da formação de palavra é algo muito presente. Então, o ditado mudo é quando a gente mostra uma imagem, a criança, a partir das suas concepções, né, fazer a escrita espontaneamente daquela palavra. Outra forma também utilizada com o Jamboard é resgatando essa rotina de sala de aula presencial, que é algo bem diferente, né, a didática de sala de aula presencial de uma didática de sala de aula do ensino remoto, nos traz muitos desafios, e um deles é a gente fazer a rotina diariamente. E essa rotina se dá também através, né, da comunicação do calendário, uma vez que situa a criança no tempo e no espaço que ela se encontra.
Então, uma das ferramentas é que a gente pode fazer esse calendário, tendo a participação da criança, o reconhecimento do número, e todos esses números coloridos que vocês estão vendo aí, também é algo que o Jamboard nos dá, né, como uma nota. A gente pode utilizar uma nota colocando o número em si. Então, pode mostrar à criança vários números para elas fazerem a identificação de que dia é aquele. Então, agora eu vou falar um pouco do relato de experiência e algumas possibilidades a utilizar o Jamboard em uma turma de alfabetização. As atividades são criadas, eu vou mostrar para vocês, né? São os desafios, como eu chamo, né, na minha turminha, são os desafios do dia. Sempre está relacionado com algo que nós estamos estudando ou com a atividade que vai ser realizada naquele momento. Então, o desafio, ele é uma pré-atividade para a atividade que vai ser realizada no dia. Então, aí uma cruzadinha com algumas perguntas, né? Fazendo a criança se questionar e tentar, em suas habilidades, saber a resposta. Logo, a gente pode, junto com a criança, fazer a escrita, né? Perguntando a ela como é feito a escrita da palavra. Faz primeiro a pergunta, né? Que aí, a ave de bico comprido, isso era algo que a gente já tinha estudado antes, os animais da flora da Mata Atlântica, dos biomas brasileiros, né? Então, tucano, pode ser trabalhado a palavra tucano, e a criança vai dizendo a letra e junto com ela, o professor pode participando dessa construção. Outra atividade proposta também é uma atividade silábica, né? Nesse período é muito presente a questão das sílabas, então é proposta essa atividade dessa forma, em que a criança ela pode, no seu tablet ou no celular, ou no próprio computador, né, arrastar a sílaba formando a palavra, ficando dessa forma. Né, cadeira, jacarandá, tudo relacionado ao conteúdo que nós já estávamos estudando. Fazer a atividade do dia proposta, né, as atividades de folha, o professor pode solucionar junto com a criança também, naquele momento da aula remoto, né, respondendo junto, indagando e fazendo a criança sempre estar junto naquele processo. Aqui, a turminha no momento da aula. Também o Jamboard dá a oportunidade da gente ter essa documentação pedagógica, porque fica tudo salvo, né, no aplicativo. Então, em outro momento, se quiser acessar, é só entrar e acessar a aula. Aí um pouquinho, né, da minha documentação pedagógica. E os resultados alcançados foram parcialmente favoráveis, ensejando uma perspectiva bastante animadora no que diz respeito ao cumprimento do objeto proposto. As crianças conseguiram realizar as atividades e os desafios propostos de maneira coletiva e individual, apresentando-se atentas e motivadas, participando de uma forma reflexiva e ativa durante a aprendizagem. E como considerações finais, o Jamboard é uma ferramenta de grande auxílio para os professores nas aulas de crianças inseridas em um contexto de educação infantil, pois oferece uma grande diversidade na elaboração de diferentes tipos de atividades pedagógicas, abordando os diferentes temas e conteúdos, além de potencializar suas habilidades. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Isabel. A gente agora vai ficar com a próxima apresentação. A gente agradece. Depois da quinta apresentação, a gente vai abrir para uma discussão, tá bom? Obrigada.
Ok, boa tarde. Deixa eu tentar compartilhar minha tela aí. Me avisem, por favor, se tá compartilhando. Se não tiver... Tá compartilhando a tela? Minha tela está aparecendo? Ótimo. Boa tarde a todos. Sou o professor Ramon George da Silva Jales, da Rede Municipal da Educação de Natal e da Rede Estadual também, tá? E vou apresentar para vocês esse trabalho intitulado O Pensamento Computacional e a Gamificação como Estratégias para Estimular Habilidades de Leitura nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Esse trabalho foi feito em colaboração entre Elite Ciane da Silva Ramos, do PPGIT, da UFRN, a professora Maressa Maria Lemos de Souza, também da Secretaria Municipal de Educação, e eu, né? Ramon Jorge da Silva Jales. Bom, nessa introdução eu vou elencar um pouco os conceitos e referenciais teóricos que nós utilizamos na realização desse trabalho, certo? Como nós sabemos, nas últimas décadas, as chamadas tecnologias da educação, digitais de educação e informação, as TEDx, elas têm mudado a forma como nós nos comunicamos, como nós trabalhamos, até mesmo como nos relacionamos com as pessoas. E a velocidade com que essas TEDx elas vêm evoluindo, elas acabaram por trazer grandes implicações na educação, ao criar novas demandas de aprendizagem, de produção do conhecimento, e até mesmo na relação entre professor e aluno. Como nós sabemos, no Brasil, a educação básica é orientada pela BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. E esse documento ele já reconhece o envolvimento na sociedade contemporânea. Por esse motivo, ela defende a importância do chamado letramento digital, como sendo, né, uma habilidade indispensável na formação do estudante como sujeito autônomo, né, crítico e reflexivo. Nesse trabalho, nós destacamos duas estratégias com potencial de explorar as TEDx como no processo de ensino e aprendizagem. Primeiro, nós temos o pensamento computacional, tá? Que nada mais é do que um conjunto de habilidades que elas são utilizadas na resolução de problemas que são ligados às mais diversas áreas do conhecimento, né? Inclusive também na vida cotidiana. A segunda estratégia é a gamificação, tá? A gamificação é o uso de elementos presentes em jogos, como a estética, como as mecânicas, né, para desenvolver atividades que proporcionem aprendizagem de maneira prazerosa. Então, tendo como base a premissa do envolvimento das TEDx no contexto atual da sociedade e também o próprio contexto da educação e pautado nas orientações da BNCC, nós abraçamos, então, o pensamento computacional e a gamificação como estratégias para ajudar na formação de leitores literários. Então, aqui nós temos os nossos objetivos. Relatar experiências pedagógicas que envolvam o uso do pensamento computacional e da gamificação. Analisar a eficácia e impacto dessas enquanto estratégias possibilitadoras de melhorias nas habilidades de leitura na formação do leitor literário. Nossa metodologia, né? O projeto ele foi realizado na Escola Municipal João Paulo II, que fica no bairro Nova Natal, né, aqui em Natal. Foi feito com 2 turmas do 4º ano do ensino fundamental, no contexto do evento chamado Primeira Mostra Literária da Escola, desenvolvido pela própria escola. A nossa questão-problema nós temos, né? Como fazer com que os alunos tivessem maior interesse pelo tema proposto na mostra da escola e que, ao mesmo tempo, despertasse o gosto pela leitura e melhoria dessas habilidades. Nós buscamos estratégias metodológicas inovadoras que não dependessem da infraestrutura tecnológica digital. Por quê? Porque a escola não dispunha desses recursos, mas que ainda estivessem relacionados com a inovação tecnológica de alguma maneira, e que incluísse experiências pedagógicas que desenvolvessem habilidades do letramento digital
e proporcionasse um maior engajamento dos alunos. Para o desenvolvimento dessas práticas, foi realizado com as duas turmas do quarto ano, na minha turma e na turma da professora Maressa, momentos de contação de histórias apresentando alguns contos clássicos, né, os contos clássicos, com o objetivo de proporcionar uma contextualização da atividade. Então, vamos falar um pouco da primeira atividade envolvendo o pensamento computacional como estratégia, né? Atividade envolvendo o pensamento computacional, né? Foi a atividade de computação desplugada, que é a computação que você usa os conceitos básicos da computação sem necessariamente ter o computador na prática, né? Para colocar em prática, né, exercício de 2 dos 4 pilares. Nós usamos aqui o reconhecimento de padrão e o algoritmo. E tivemos, né, um tabuleiro com os personagens de um dos contos, no caso, o conto trabalhado foi João e Maria, e tivemos uma folha de respostas que era, né, onde os alunos iriam fazer a atividade. Essa atividade ela é uma adaptação de uma proposta de atividade desplugada, que está no site de Mapa da Turma da Mônica. Então, aqui, como vocês podem ver, aqui nós temos a atividade que foi desenvolvida no primeiro momento em sala de aula, certo? Então, aqui nós temos o tabuleiro. Esse tabuleiro, ele serve como um cenário, né, para contextualizar a história de João e Maria. Nós temos a folha de respostas, né, e um exemplo aqui de resposta. Então, como é que funciona esse jogo? Então, nesse tabuleiro aqui, os alunos eles iriam assumir o papel de programadores. Eles iriam montar algoritmos, que seriam o caminho de um ponto a outro do tabuleiro, certo? Usando alguns comandos. Então, eles tinham que usar o mínimo de comandos possível para se chegar a um determinado ponto, tá? Eles podiam movimentar sempre por esses quadradinhos aqui, tá? Mais claros. Esses azuis não podiam se movimentar, porque é como se fosse um rio. Ou por esse cinza. Então, nós temos aqui um exemplo, né? Para ser bem rápido. Nós temos aqui um exemplo de Maria até a sua casa. Maria, nós temos aqui a Maria, né? Para chegar até a casa dela, como é que ela iria fazer, né? O aluno iria ter que registrar todos os comandos necessários para se chegar, né, para Maria sair do ponto em que ela está e ir até a sua casa. Então, ela iria, nessa primeira linha, registrar cada comando individualmente. Então, uma seta para cima, outra para cima, e assim até completar os comandos mínimos necessários para se chegar até a sua casa. Depois, o aluno iria fazer a mesma coisa, só que ao invés de repetir os comandos, ele iria representá-los na forma de multiplicação. Então, ao invés de fazer 3 setinhas para cima, ele iria colocar 3 vezes setinha para cima, certo? E fazer o mesmo comando, né? Ia ser assim até completar, né, o comando. Então, aqui nós temos a atividade sendo feita, tá? Lembrando que essa atividade foi feita na turma da professora Maressa. Então, aqui os alunos se reuniam em duplas e eles ficavam se revezando quem era que ia ser o programador, né? A segunda atividade, né, foi a atividade gamificada, tendo como estratégia a gamificação. Né? Na outra turma foi desenvolvida uma atividade gamificada com estruturas narrativas, que começou com a leitura segmentada do texto integral do conto As Aventuras do Pinóquio. Então, na minha turma, nós fizemos o quê? No momento prévio de leitura, que teve aproximadamente 4 semanas, esqueci de mencionar isso, né? Eles tiveram acesso a toda a história das aventuras de Pinóquio, e depois surgiu a história de transformar aquela história em um jogo, uma espécie de tabuleiro em forma de trilha, né? O jogo seria jogado por 2 jogadores e ganharia quem chegasse primeiro ao final da história. Repare que em alguns pontos, né, nós temos uns quadradinhos numerados. Sempre que o aluno parava numa dessas casas, né, ele se movimentava usando um dado de 6 lados, sempre que ele parava numa dessas casas, ia ter um acontecimento da história, né, lembrando que estão em ordem cronológica, e alguma coisa que aconteceria com quem caísse naquela casa. Então, aqui, infelizmente, essa atividade não foi fotografada em sala, mas nós temos o material que nós produzimos. Então, essa parte do tabuleiro, os dados e o resumo, os textos com parte da história foi pré-selecionado para os alunos. Porém, em discussão com a turma, nós decidimos o que aconteceria em cada ponto. Então, aqui iriam ter umas cartas numeradas, com a mesma numeração que está no tabuleiro, e o aluno, ele teria que, quando ele caísse naquela carta, ele puxava a carta de número 1
e do outro lado estaria a parte da história, o que aconteceria naquela parte da história, mais uma ação que iria acontecer com ele, tipo, volte uma casa, jogue de novo, tire apenas número par para avançar, ou coisas do tipo. Aqui nós temos o segundo momento, que foi a mostra literária, certo? Apresentação da mostra literária, onde os alunos foram apresentar os jogos, tá? Que é uma turma do pensamento computacional. E aqui os nossos resultados. Com o andamento das atividades, foi possível observar o desenvolvimento dos alunos e percebê-los emergindo em situações de leitura de forma prazerosa. Autonomia na resolução de conflitos, trabalho colaborativo, participação ativa, criativa e reflexiva durante o processo. As nossas considerações finais. A escolha de adotar as atividades desplugadas, bem como o uso das estratégias selecionadas, foi de fundamental importância e se mostrou eficaz em tornar o contato do aluno com o universo literário mais atrativo e lúdico. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Ok, agradecemos, Ramon. Vamos então para a próxima apresentação. Boa tarde, gente. Só ver aqui se vai estar compartilhando a tela. Pronto. Então, gente, o nosso trabalho ele é intitulado A Ciência por Trás do seriado Black Mirror, Percepções sobre a Biotecnologia na Educação Básica. Os autores desse trabalho eu, Ariane Júnior, dos Santos Lopes, da Escola de Estudos Federal, e Jefferson Bezerra de Azevedo Filho, da UFRN. Então, com acesso ao mundo digital, a gente percebe que os alunos estão cada vez mais conectados nesse universo, desde a infância. Então, também cabe ao professor, ele estar gerando direcionamentos e comando para que as tecnologias possam possibilitar uma melhora, né, na aprendizagem desse aluno. E dentre os recursos digitais que pode ser utilizado em sala de aula, a gente pode destacar o recurso audiovisual. Além de ele ser de baixo custo, é muito comum encontrado nas escolas. E, para tanto, cabe destacar também a competência de número 5 da cultura digital, né, que é da BNCC, que a gente tem que trabalhar aliado ao nosso currículo com esse documento. Então, a utilização do cinema em sala de aula, ela amplia a percepção dos estudantes, além de tornar o aprendizado mais lúdico. E a gente também tem que considerar o interesse dos alunos por filmes e séries, que nesse caso aqui, a turma escolhida, eles tinham eles eram voltados para esse universo. Então, assim, objetivou-se promover nos discentes o desenvolvimento do pensamento crítico reflexivo acerca da biotecnologia a partir da utilização do episódio utilizado, que foi Hate and the Nation, Odiados pela Nação, do seriado Black Mirror. Assim, metodologicamente, a gente pode ver aqui que a pesquisa ela é de abordagem qualitativa. O ponto de partida foi o uso do episódio, né, Hate and the Nation, do seriado Black Mirror, e tendo como público-alvo os discentes do 9º ano, do Fundamental 2 da Escola Municipal Paulino Batista de Araújo, que é onde eu leciono. E para a coleta de dados, a gente utilizou o formulário Google. Então, assim, como resultados, a gente traz aqui, dentro da análise de Vargas e Lopes, que eles propôs dentro desse episódio, o que pode ser trabalhado. Então, a gente vê aqui, Black Mirror, para aqueles que não conhecem, ela é uma série de ficção científica que passa no universo distópico, ou seja, uma realidade hipotética, mas que traz a negatividade da tecnologia. Isso é muito forte. Então, os conteúdos abordados que a gente pode perceber é de neurologia, que você vai ter a questão da dor. Nesse caso, esse episódio em si, ele vai tratar das nanoabelhas, porque é em um mundo que não existe mais abelhas, o que não é distante do nosso. Então, vai ter esses robôs para estar fazendo o papel fundamental de polinizar as flores.
Então, você tem a questão do ecossistema e do meio ambiente, e principalmente as questões sociais e de comportamento nas redes sociais, que aí vocês vão entender um pouquinho disso. Ainda sobre a discussão, né, desses resultados, a gente aplicou um questionário, que foi através do formulário Google. Inicialmente, a gente passou essas cenas em sala de aula, mas na mesma semana teve a paralisação do Covid-19. Então, a gente rapidamente agilizou o grupo para que a gente pudesse tá colocando material, colocou também o episódio para que eles tivessem acesso. Então, através que boa parte dos estudantes conseguiram suas críticas sobre o uso da tecnologia numa sociedade que demanda de soluções rápidas, que é o que a gente viu de uma solução, responderam assim, comprometem pessoas ou fazem mal às mesmas. E não exatamente, até o ponto que ela não esteja mexendo com o psicológico das pessoas. Os alunos também perceberam que, além dos danos ambientais, existe uma vasta possibilidade dos problemas psicológicos nas pessoas. Porque nesse caso aqui, nessa imagem ilustrativa que vocês podem estar visualizando, de Black Mirror, ela consta uma hashtag Death Note, que nesse caso é matar alguém. Essas abelhas eram hackeadas e acabavam matando pessoas que estavam praticando racismo ou qualquer coisa do tipo. Então, eles conseguiram perceber isso. Para tanto, os estudos de Torres, Silva e Boaran, ele apresenta também os benefícios gerados a partir da utilização de um outro episódio do Black Mirror, que é o News Dive. E as considerações finais, que a gente pode conseguir aqui? Que através do questionário foi possível constatar que os discentes alcançaram certa autonomia em apontar, validar, criticar o uso das tecnologias, sobretudo numa perspectiva ecológica e de impacto psicossocial. Assim conclui-se, portanto, que a utilização das séries televisivas, elas possibilitam um maior interesse no ensino de ciências e uma melhora significativa na aprendizagem dos estudantes, uma vez que eles passam a encarar temas com a maior criticidade. E é isso, enquanto professor, a gente busca em nossos alunos. E aqui estão nossas referências, e é isso, gente. Obrigada, Arlan. Vamos agora apresentar o próximo trabalho, que é o nosso quarto trabalho. Lembrando que a gente vai, depois desses 5 primeiros, abrir para uma discussão, tá? Então, se vocês tiverem interesse em fazer alguma pergunta, vão colocando aí nas conversas, nos comentários do Facebook, que a gente vai trazendo para cá. Né? Então, agora a gente vem com a Eli apresentando o Scratch, linguagem de programação e abordagem construcionista para professores em formação. Boa tarde, eu me chamo Eli, sou pedagoga e mestranda do PPGIT, do IMD na UFRN. Eu vou apresentar para vocês o trabalho, vou começar a compartilhar aqui minha tela. Esse trabalho é intitulado Scratch, linguagem de programação e abordagem construcionista para professores em formação. Foi feito em colaboração com a professora Cibele Amorim Martins, do Centro de Educação da UFRN. O contexto de introdução desse trabalho surgiu do atual isolamento físico por causa do vírus Covid-19, onde muitos setores da sociedade tiveram suas atividades paralisadas, e nesse contexto a UFRN decidiu experimentar um período letivo suplementar excepcional em formato remoto. E nesse contexto, foi ofertada a disciplina Aprendizagem e Recursos Digitais no curso de Pedagogia do Centro de Educação e pelos professores João Tadeu Vec e a professora Cibele Amorim Martins.
A disciplina aconteceu no contexto de estratégias de aprendizagem remota, que é uma forma de possibilitar a continuação da aprendizagem em contexto de pandemia. E é majoritariamente, quase que não todo utilizado mediado pelas TEDx. E também pode ter outros canais de comunicação ou materiais impressos que fica a critério do professor. A didática para a EAR teve que ser adaptada para esse contexto, e teve que ser pensado domínio técnico das TEDx, acesso a elas, conexão com a internet, teve que ser feita uma adaptação do modelo de práticas pedagógicas presenciais para práticas pedagógicas remotas. O material didático no contexto de AR é majoritariamente digitalizado e multimodal, mas também pode ser feito uso de materiais impressos, e o professor faz uma análise da realidade dele e da realidade dos alunos e decide que materiais vai adotar. Nisso, os recursos digitais estão muito presentes, e se entende recursos digitais como estratégias pedagógicas inovadoras, como estratégias suplementares, complementares ao livro didático. E recursos digitais abertos, porque são livres, qualquer pessoa pode fazer uso, compartilhamento, adaptação para a sua realidade e de forma democrática. E nesse contexto, os professores me convidaram para fazer uma oficina demonstrativa de Scratch, em contexto de software educacional e abordagem construcionista. O objetivo dessa aula foi demonstrar na prática os conceitos trabalhados na disciplina Aprendizagem e Recursos Digitais, linguagem de programação e teoria construcionista, com o uso do software Scratch e os possíveis usos deste no ensino básico. O software educativo Scratch, ele é livre e é um software de programação que foi com linguagem de programação simples, pensado para crianças e adolescentes de 8 a 16 anos. Foi desenvolvido no MIT e também com colaboração do Grupo Kids da Universidade da Califórnia. As contribuições do Scratch para o ensino básico são de oportunidade de ensino colaborativo, interdisciplinar, contato com a linguagem de programação. E nele também é possível perceber que o erro é uma parte do processo de ensino-aprendizagem, não um fator impeditivo. Programar consiste em utilizar as funcionalidades do computador para exercer ações que você queira, utilizando a capacidade do computador de processar dados e informações. A linguagem de programação ocorre necessariamente no computador e é uma forma de concretização do pensamento computacional. O canal de comunicação da aula foi o Google Meet. Para a realização da oficina de Scratch em EAR, foram criados slides no Canva e foi acessado o site do Scratch. E foram expostos conceitos de software educativo, linguagem de programação, pensamento computacional e construcionismo. Em seguida, houve uma demonstração prática de uso do Scratch e suas funcionalidades básicas em sua versão online, com referências às possibilidades de uso em sala de aula nas mais diversas áreas de conhecimento. Uma dificuldade que aconteceu durante a aula foi a dificuldade do feedback comunicacional, da comunicação minha com os alunos, porque quando
faz o compartilhamento de tela, não dá para ver ninguém, e a comunicação era mediada pelos professores, quando se tinha alguma dúvida ou algum comentário a se fazer. Os resultados, como resultados, nós tivemos que o objetivo da aula foi contemplado, né? Eu consegui demonstrar o Scratch como uma linguagem de programação em uma abordagem construcionista na prática. Os professores faziam intervenções, demonstrando o erro como parte do processo de construção do conhecimento. Por exemplo, quando eu esquecia, estava criando os códigos, usando os blocos lógicos do Scratch, e eu esquecia de colocar algum bloco, tinha a parte de erro que me levava a raciocinar, logicamente, para encontrar a solução do problema. E aí, isso é uma forma de demonstrar na prática que o erro vai ajudar a construir o conhecimento, que é o que defende, uma das coisas que defende a abordagem construcionista. O canal de comunicação foi satisfatório, com a ressalva de que ficou sobrecarregado ao tentar executar um vídeo no YouTube. A grande diferença que eu notei do ensino presencial para o ensino remoto foi essa falta de feedback comunicacional com os alunos, que, por ser uma sala com muitas pessoas, sala virtual, estavam com microfones e câmeras desligadas, e eu sentia a ausência não só da comunicação oral, mas de leitura de expressões faciais. Uma reflexão que eu fiz depois desse contexto de EAR que nós estamos vivendo, quais mudanças o cenário atual de EAR causarão no futuro da educação. Aqui, umas imagens do momento da oficina, carinha de felicidade usando Scratch. E como considerações finais, temos que foi uma consequência do vírus Covid-19 a opção da UFRN de proporcionar continuidade do processo de ensino e aprendizagem por meio de EAR. E professores e estudantes puderam optar pela participação da oferta de disciplinas em caráter experimental. Neste contexto, foi ofertada a disciplina Aprendizagem e Recursos Digitais e houve uma oficina demonstrativa de funcionalidades básicas do Scratch. A oficina ocorreu apenas em caráter expositivo devido ao contexto de isolamento físico de reuniões virtuais. E os objetivos da aula foram alcançados. E estas foram as referências utilizadas. Ok, obrigada, Eli. E agora a gente vai passar para a última apresentação desse primeiro bloco, né, que é uma fase do ensino remoto, a emergência do uso da tecnologia para a manutenção do ensino na rede estadual de educação da Paraíba, que vem com o Antônio, a Ellen e o Francisco Gomes. Olá, boa tarde. Conseguem me ouvir, visualizar? Certo. Inicialmente, quero pedir perdão por não expor, nenhuma orientação da apresentação para que vocês acompanhem, assim como os demais colegas fizeram, mas eu buscarei ser claro para repassar as informações e objetivo, tendo em vista que o tempo é breve, né? Eu sou Antônio Rafael de Queiroz Lima, autor do trabalho Uma Face do Ensino Remoto, né? A emergência do uso da tecnologia para a manutenção do ensino na rede estadual de educação da Paraíba. Trabalho esse que foi produzido em colaboração com os professores Ellen Lima,
da UES, professor Robério, da UFC, e o professor Francisco Gomes, da CET também. Então, o trabalho, ele tem como objetivo investigar o uso da tecnologia para fins educacionais. Inicialmente, esclareço que nós partimos, né, da premissa de que uma tecnologia utilizada não dentro da escola em si, mas uma tecnologia utilizada como um meio, né, para que a escola funcione, para que a escola aconteça. Tendo em vista esse objetivo, a metodologia adotada foi de um tipo de estudo descritivo, no qual expomos, através dos resultados coletados, as tecnologias que foram utilizadas na Paraíba e suas potencialidades para a educação. A forma de coleta ela foi feita a partir da plataforma Paraíba Educa, que é um canal de comunicação da Secretaria da Educação do Estado, e também um relato de experiência por meio de conhecimentos adquiridos com a prática e uso dessas ferramentas. Em relação à problemática, esse estudo ele parte de uma discussão iniciada por Morin em um dos seus escritos, em que ele destaca o seguinte: há 20 anos, quando precisávamos aprender oficialmente, tínhamos que ir à escola, né? A escola é espaço físico, um local identificado. E hoje, né, considerando antes do início da pandemia, como estamos, né? Para Morin, a realidade é a mesma. O tempo passou e a escola continuou sendo esse espaço único de aprendizagem oficial. Então, partindo dessa discussão, com o isolamento social, com as medidas de enfrentamento à Covid, a principal ação que se viu na educação foi a suspensão das aulas presenciais. E a partir desse momento, foi necessária a discussão em relação a como seria a continuidade, o prosseguimento do trabalho escolar, né? Do trabalho do professor, né? Do resultado do aprendizado do aluno, como a escola funcionaria diante desse cenário que foi criado a partir do crescimento, né, do contágio da Covid-19, tendo em vista que a OMS determinou a situação de emergência e, no Brasil, tanto o MEC como o governo federal instituiu ações que previam a suspensão das aulas presenciais. A partir dessa problemática, tornou-se necessário investigar como a Paraíba desenvolveu suas ações para a continuidade do ensino nesse período. Através da investigação feita na plataforma Paraíba Educa, identificamos 3 ferramentas tecnológicas que foram pensadas, desenvolvidas, ou podemos dizer, utilizadas, né, pela Secretaria da Educação para que o ensino continuasse, para que as aulas continuassem. Inicialmente foi desenvolvida uma metodologia de ensino, que em outros estados isso também foi identificado, né, e conhecido como ensino remoto. Uma consideração de ensino em que o professor e aluno desenvolvem as atividades e dialogam de forma remota, né? Essa metodologia de ensino foi adotada no Estado a fim de que as atividades escolares continuassem. As 3 ferramentas identificadas foram, como já foram citadas algumas aqui, o Google Meet, o Classroom e a TV, né? A TV que falarei posteriormente. Tendo em vista as 2 primeiras ferramentas tecnológicas, o Estado, no mês de abril, né, descrevendo como foi o processo de adaptação desse novo ensino no Estado, no mês de abril, a Secretaria da Educação promoveu uma formação, uma capacitação dos seus professores, a fim de permitir maior conhecimento das 2 tecnologias, Meet e Classroom,
para que no mês de maio iniciasse ou continuasse, né, o calendário letivo por meio dessas ferramentas. Os professores passaram por essa capacitação que durou uma semana. Essa foi identificada através de nossa investigação como uma das ações de preparação para os professores. Além dessa ação, tendo em vista o uso das ferramentas, considerando que ambas agora são gratuitas, mas anteriormente o Meet não era, né, com o agravante da pandemia e a necessidade educacional mundial, as empresas desenvolvedoras do programa tiveram a iniciativa de torná-lo gratuito. Então, para facilitar o acesso, a Secretaria da Educação fez a criação, promoveu o cadastro dos alunos de toda a rede com conta institucional, para que fossem vinculados aos programas. Então, pensando nessa utilização, a Secretaria promoveu uma formação inicial para os professores e ações que permitissem o acesso dos estudantes. Pensando em um lado de inclusão digital, a terceira ação, que foi a criação da TV Paraíba Educa, foi uma TV criada a partir de um canal já existente da Câmara Legislativa do Estado. Buscava-se atendimento à demanda de estudantes sem acesso à internet, né? E a TV Paraíba Educa, ela foi criada e atende a cerca de 43 municípios, que compreende a região de João Pessoa, Campina Grande e Patos, né? Essa foi a terceira ação, pensando em tecnologias. Em resumo, as três ações foram desenvolvidas com o intuito de garantir a continuidade do ensino. No entanto, pensando na funcionalidade, constatamos que as ferramentas elas permitem a reconstituição de um ambiente de sala de aula, pensando no Classroom especificamente, onde o professor tem um espaço de expor as atividades e receber um feedback dos estudantes. Assim como o Meet promove o espaço de discussão, onde ambos, professor e estudante, também têm para discutirem tanto o que foi proposto em atividades, como outras questões que possam ser disponibilizadas pela escola. Pensando em relação aos resultados obtidos com essas ferramentas, evidenciamos que é necessário, entretanto, investigar, e nós já deixamos como sugestão para pesquisas futuras, tendo em vista que o nosso trabalho não comportou essa continuação, a necessidade de se investigar também o resultado do uso dessas tecnologias para o aprendizado. O nosso foco foi evidenciar quais tecnologias foram adotadas, considerando que elas existiam, mas a escola não se utilizava. Até então, a tecnologia ela era levada para dentro da escola. E nesse cenário em que estamos, nós vemos que a tecnologia ela foi utilizada para ser o meio, né, ou o espaço onde a escola se fez presente. A ferramenta utilizada para promover o debate professor-aluno nesse espaço virtual. Então, o ponto principal do nosso estudo, como resultado, foi identificarmos que a tecnologia ela se tornou emergente para que a educação não parasse, independente como evidenciamos de não trazermos os resultados de aprendizado, mas a tecnologia ela foi eficiente para que a educação continuasse, para que estivéssemos em um ambiente onde o professor pudesse dialogar, onde o aluno pudesse ter um contato. Rafael, ficou mudo o seu microfone. E vocês ouviram as considerações finais? Só uma parte dela, mas como já passou o tempo, né? Aí a gente vai deixar para ver se tem alguma... A gente não tem nenhuma discussão agora, nós vamos passar para os outros 5 trabalhos, tá? Certo, eu agradeço. Obrigado. Tá bom? Obrigada. A gente vem agora, então, com o trabalho Práticas Inclusivas na Curadoria Digital,
relato de experiência de docentes do CAS em Mossoró, com a Zelda Calas, a Mifra e o Arthur. Boa tarde. Você vai compartilhar minha tela. Boa tarde. Nosso trabalho. Estão me escutando? Gostaria de saber se estão me escutando. Nosso trabalho é intitulado Práticas Inclusivas na Curadoria Digital, relato de experiência de docentes do CAIS Mossoró. Os autores Arthur Maciel de Oliveira Neto, Mifra Angélica Chaves da Costa, são do Centro Estadual de Capacitação de Educadores e Atendimento ao Surdo, e eu, Zelda Simplício de Sales Caldas, trabalho na Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do Rio Grande do Norte. O nosso trabalho, ele parte desse momento pandêmico, né, que estamos vivenciando, ocasionado pela Covid-19, e o distanciamento social, que imprimiu mudanças de práticas laborais aos professores do CAIS Mossoró, para suprir necessidade de alunos surdos. E aí, esse teletrabalho veio trazer esses novos desafios, né? E nesse modo, apesar de estar o distanciamento físico, nós temos a aproximação virtual, né, com a suspensão de aulas, que é ocasionado por esse mundo conectado, que aproximou pessoas nesse novo normal e oportunizou atividades virtuais para essas atividades remotas que ocorrem na rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte, assim como demais redes. A princípio, teve que fazer a adesão do grupo de curadoria intersetorial, né, na plataforma Escolas na Rede, essa onde está aparecendo aqui a imagem, e em seguida fazer o curso Escola Digital, Curadoria de Objetos Digitais de Aprendizagem, na plataforma Escolas Conectada, e aí o que é curadoria digital, né? Segundo Santos, 2014, página 34, envolve a manutenção, preservação e agregação de valor aos dados de pesquisa digital em todo o seu ciclo de vida. Já Cortella, 2015, diz que curadoria também se dá na organização de espaço, na coordenação de atividades e na disponibilidade de informação em relação ao mundo digital. Aqui estão a terceira fase, a mão na massa, né, exatamente trabalhar com o processo de curadoria, tanto de objetos digitais de aprendizagem como roteiros de estudo para publicação bilíngue, na língua brasileira de sinais e também na língua portuguesa. Algumas telas dos roteiros de estudo sugeridos, curados e publicados na plataforma Escolas na Rede. E o nosso trabalho tem como objetivo apresentar relato de experiência de professores que atuam na curadoria digital de roteiros de estudos da plataforma Escolas na Rede, que são publicados bilíngues, e assim poder atender essa especificidade educacional. A base teórica, né, dentre os teóricos temos Cortella 2015 e Santos 2014, curadoria digital e curadoria em si própria, né, tecnologias e currículo, tecnologias digitais, informação e comunicação e sua convergência às mídias, Almeida e Valente, 2011, e Tratados de Inclusão, Mantuan, 2013. Na metodologia, nós utilizamos a pesquisa qualitativa, pesquisa bibliográfica, relatos de experiência, baseados em Minayo, 2002, Gil, 2017, e Guerra de Silveira, 2009. Os resultados de discussão, elas partem desse contexto pandêmico do novo coronavírus e com essas questões disparadoras. Como desenvolver práticas inclusivas? Quais seriam as estratégias metodológicas que dariam respaldo para ensinarmos nossos alunos surdos virtualmente? Que recursos utilizarmos? Esses questionamentos nos levaram a buscar alternativas que contemplassem a inclusão com foco no atendimento de estudantes surdos. Para Mantuan, 2003, inclusão é o processo que a sociedade deve se adequar, se adaptar, para receber todas as pessoas, respeitando as suas especificidades. Relato de experiência, né, começa desse contexto pandêmico, né, dessa necessidade formativa dos professores, tradutores do CAIS Mossoró, que passaram pelo curso autoformativo de 30 horas,
A curadoria digital se deu durante o curso com sugestões de odas e roteiro de estudos, que também são acessíveis em Libras, e a partir disso colocar a mão na massa para fazer essa curadoria, para requalificar esse material que já foi sugerido e qualificado por professores, gestores, agentes educacionais que estão, ou são usuários da nossa plataforma. E assim tiveram as rotas, né, descobertas. Para quê? Para contemplar a Lei 10.436 de 2002, que reconhece Libras como língua oficial da comunidade surda brasileira. E são temas diversos, desde o meio ambiente, coronavírus, conteúdos para o Enem, dentre outros, no contexto dos alunos. E, para tanto, eles usaram canais de comunicação para tanto conversar com alunos e comunidade, os pais responsáveis, como as atividades pelos grupos de WhatsApp. Aí são algumas telas dos materiais que são curados em Libras, né? E, por fim, nós sabemos que a pandemia do novo coronavírus, ela trouxe incertezas, obstáculos, desafios, mas também oportunizou aproximação virtual potencializada pelas TEDx, oportunizou maior autonomia dos estudantes, superação, participação e envolvimento das famílias, foi muito importante, né, os pais, nesse momento de distanciamento, darem esse acesso, terem essa participação, essa via de mão dupla, gerenciamento de tempo pelos estudantes, apesar de estarmos longe geograficamente, mas houve essa comunicação dupla, né? A educação inclusiva está acontecendo, né? A plataforma Escolas na Rede está sendo organizada para ter mais acessibilidade, e, por fim, não menos importante, né, a transformação e aprendizagem que ocorre durante o processo, que é viabilizada pelas atividades, pelas avaliações dos professores. As nossas referências, e obrigada. Com o trabalho, só um minutinho, os estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación durante la virtualización de los cursos en el marco de la pandemia del COVID-19, com a Varenka Parentelli e Sofia Garcia e Natália Correia. Desculpa a pronúncia. Não, eu fiquei na dúvida se traduzia ou se... Perdão. Obrigada. Eu tentei fazer uma tradução da nossa apresentação para o português. Como disse a colega, é um trabalho feito em parceria com Varenka Parentelli e Sofia Garcia. Elas estão assistindo pelo Facebook. Nosso trabalho tem a ver com também a situação da pandemia na nossa universidade, que é a Universidade da República do Uruguai. De uma semana para outra, teve o assunto do que os professores tiveram que mudar o ensino presencial para o ensino à distância, ou seja, não tivemos tempo para refletir sobre a situação, senão que os professores tiveram que mudar o ensino sim ou sim. Então, por isso, nossa equipe da Unidade de Apoio ao Ensino esteve interessado em saber como os alunos viveram essa experiência. Então, nossa faculdade, que é a Faculdade de Informação e Comunicação, tem 3 cursos superiores: a licenciatura em Arquivologia, a licenciatura em Biblioteconomia e a licenciatura em Comunicação. Temos 4.700 alunos ativos. E nós fizemos uma pesquisa para caracterizar alguns aspectos relativos ao trânsito curricular no contexto da virtualização das propostas pedagógicas dos professores. No primeiro semestre de 2020, foi uma pesquisa autoaplicável, com perguntas fechadas e perguntas abertas. Os estudantes que responderam frequentaram as disciplinas do semestre impar. Tivemos 787 respostas.
Algunos resultados en cuanto a participación y desempeño, o ambiente virtual de aprendizaje, que es una plataforma Moodle, y algunas estrategias de ensino, como los estudiantes vivieron la experiencia. No primeiro lugar, a maioria dos alunos afirmou ter tido um desempenho acadêmico bom ou muito bom, mas quase um 80% se percebeu com um bom desempenho. São muito poucos estudantes tiveram um mau desempenho, segundo eles perceberam seu trabalho. En segundo lugar, a maioria dos alunos pesquisados percebeu um nível de cumprimento das atividades propostas pelas disciplinas igual ou superior a 80%. En cuanto a participação no Zoom e Webex, a maioria dos estudantes também participaram bastante nas aulas síncronas, mas também alguns estudantes tiveram dificuldades para poder fazer um seguimento. En cuanto ao uso do ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle, a maioria dos estudantes ingressam à aula virtual todos os dias. Muitos também ingressam 2 ou 3 vezes por semana. São apenas 4 alunos afirmaram nunca entrar no ABA. En cuanto também às dificuldades do uso do ABA, 35% dos estudantes disseram que tiveram dificuldades de acompanhar os cursos pela plataforma, mas o maior problema, ontem falamos disso com as colegas Letícia Gambetta e Varenka Parentelli, foi a organização das aulas virtuais. Acá, simplesmente, fazer um comentário que a grande maioria, a maioria dos estudantes estiveram de acordo com que as disciplinas utilizaram muito bem as aulas virtuais. Também estiveram de acordo com que as avaliações foram corretas por parte dos professores. Então, algumas conclusões mínimas para conversar. Em geral, os alunos conseguiram avançar apesar do contexto de contingência e se adaptaram à proposta do ensino à distância. Porém, alguns alunos tiveram maiores dificuldades para seguir o curso em tempo. Então, quais foram os maiores problemas? A quantidade de tarefas que percebem como demais, e também alunos que trabalham ou têm responsabilidades de cuidado tiveram dificuldades para fazer o seguimento dos cursos. Embora os professores tenham sido muito solicitados, a necessidade de fazer um uso muito mais profundo do ABA, o resultado foi valorizado positivamente pela maioria dos alunos. Alguns aprendizagens para os professores. No primeiro lugar, moderar o volume dos materiais de estudo, o volume das tarefas, o tempo de apresentação das aulas síncronas, que eles precisam ser mais curtas. Depois, diversificar os formatos dos materiais, textos, vídeos, áudios, hiperlinks, não somente texto. Depois, os tipos de tarefa. Muitas vezes, a sobrecarga de materiais para ler faz que os estudantes não
encontrem muito sentido ao que estão fazendo, então, que eles tenham para ler, mas também tenham que escrever, interagir, compartilhar com seus colegas, e a última coisa é uma maior clareza nas indicações e uma necessidade do feedback sobre seu desempenho. Eles pedem isso. Muito obrigada. Agradecemos. E agora a gente vem com o trabalho, o uso de simulações de plantações e aplicativos no aprendizado da matemática, com a Giovânia Fontinelli, Francisco Gonçalves Neto, Kelly Rodrigues, Josemi da Cunha. Olá, boa tarde. Boa noite, na verdade. Então, vou começar aqui e vou tentar apresentar minha tela, tá? Então, vou apresentar o trabalho O uso de simulações de plantações e aplicativos no aprendizado da matemática. Então, estão conseguindo ver? Alguém me responde, por favor? Bem, a gente começou esse trabalho porque o ensino da matemática atualmente ele é muito descontextualizado e abstrato. Geralmente, o professor ele apresenta o conteúdo sem se preocupar em adequar ele ao contexto dos estudantes. E a gente vê muito também a educação bancária, onde o professor acha que ele é o único detentor do conhecimento. Gente, está dando certo?
Vamos para o próximo, então, já que o trabalho anterior caiu, e aí quando ela retornar, ela volta, né? Lailson e Lucieide estão aí com a escola nas redes sociais? Pronto, ok. Então, vamos para o próximo trabalho, aí quando ela voltar a gente retorna, né? Então, a gente vai ouvir um pouquinho do Leison sobre a escola nas redes sociais, interações em tempo de isolamento físico. Boa noite, pessoal. Todos vocês conseguem me ouvir bem? Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Vocês conseguem ver, correto? Bem, eu sou aluno da UFRN, do curso de Pedagogia. Estou cursando o 5º período. E o nosso trabalho foi feito a participação de 3 pessoas. Eu, Lucieide, que é a professora Adriane. Inicialmente, o nosso grupo de pesquisa, ele não tinha o objetivo de estudar as redes sociais. O nosso objetivo seria investigar se na escola em que nós trabalharíamos existiam práticas colaborativas e como a gente poderia contribuir com essas práticas, né? Só que teve a pandemia no começo do ano e o nosso objeto de análise ele teve que ser modificado um pouco. Então, em vez de analisar as interações presencialmente, nós decidimos que nós iríamos analisar as interações virtuais, né? Porque as redes sociais, nesse período que estamos de isolamento físico, elas têm se mostrado bem presentes no nosso cotidiano. As redes sociais que nós escolhemos analisar são as da escola, são o Facebook e o Instagram, e as publicações elas são do período de janeiro até julho de 2020, né? E nós tivemos uma atenção especial às publicações que foram feitas a partir também do período da pandemia. Depois que a gente traçou esse nosso primeiro objetivo, a gente viu que era plausível a gente criar mais 2 objetivos específicos, né? Que um seria analisar que tipo de conteúdo tem nessas postagens e fazer uma diferenciação das interações, né? E para a gente fazer essa diferenciação, a gente teve que definir o que seria interação para a gente. Nós decidimos que a interação seria o engajamento nas postagens, né? E esses engajamentos eles se dariam a partir de comentários, de curtidas e de compartilhamentos, como no caso do Facebook. E a gente definiu níveis diferentes de interações para cada engajamento, sendo as curtidas o de menor engajamento e, no caso, os compartilhamentos o de maior. O nosso trabalho de análise ele foi de uma forma bem simples. Os três pesquisadores, eu e as meninas, nós analisamos todas as publicações das redes sociais, primeiro individualmente, e depois nós sentamos e discutimos, né, como a gente iria definir cada categoria. E foi nessa discussão que a gente chegou ao consenso de que as categorias e os tipos de publicações seriam as publicações informativas e as publicações da comunidade. As publicações informativas, elas têm uma característica muito forte, né, dentro das redes sociais, que ela tem o objetivo principal de passar uma mensagem direta a todos os interessados, né, os sujeitos que estão seguindo as páginas da escola.
Geralmente elas são acompanhadas de imagens simples e com um texto na descrição e às vezes o texto na própria imagem. O texto ele é direto e passa informações que são da escola, mas também são de cenário mais geral, como o período de adiamento das aulas presenciais, a prorrogação desse período e também comunicados oficiais da Secretaria de Educação, né, para a situação escolar de 2020. Já as publicações da comunidade, elas têm um teor mais livre, a gente pode dizer assim, porque elas também têm um objetivo de se comunicar com as pessoas, com os sujeitos, né, que estão acessando as redes sociais da escola, os perfis, só que ele permite um engajamento maior no sentido de que ele traz os sujeitos faz os sujeitos se reconhecerem nas publicações, porque são postagens de momentos que aconteceram dentro da escola, ou relembrando algum evento que aconteceu nela, e também de mensagens dos professores aos alunos, dos alunos aos professores, e os comentários eles geram tudo isso. Lembrando que a escola que foi escolhida para realizar, né, essa observação é uma escola que fica localizada na região da Zona Norte de Natal, no bairro Potengi. A escola, ela funciona, ela oferta o ensino, as duas modalidades do ensino fundamental, o ensino médio, e também ela tem a modalidade da educação de jovens e adultos. Dito isso, né, como a gente categorizou as publicações, o tipo diferenciou qual tipo de publicação é, a gente se voltou para a análise dessas interações. Vocês podem ver que no quadro, os números de curtidas e comentários e compartilhamentos, eles estão divididos por postagens e por rede social. E quando a gente analisou esses números, a gente viu que tanto o Facebook quanto o Instagram, eles têm uma quantidade muito significativa de interações, né? Seja através de curtidas ou comentários. Mas na nossa análise, a gente viu que as postagens, os tipos de postagens que geram mais engajamento, que geram mais interações dentro das redes sociais, são as postagens da comunidade escolar. E a gente encarou isso como as pessoas se sentem mais confortáveis em interagir umas com as outras nas redes sociais através desse tipo de postagem. Com a nossa pesquisa, a gente viu que as redes sociais elas já eram muito importantes antes, né? Mas agora, nesse período, elas se tornaram quase que indispensáveis no sentido da comunicação entre a escola e os seus sujeitos. E que, embora ela não seja desenvolvida, essas duas, o Facebook e o Instagram, principalmente para fins educacionais, elas têm um grande potencial para expandir esse diálogo, né, de forma direta, porque as plataformas elas permitem que a gente mande uma mensagem ou poste uma imagem e seja respondido quase que instantaneamente. Para isso, gente, essas são as nossas referências. Muito obrigado. Obrigada, Lailson. Agora a gente vai vir, então, com o outro trabalho, que é o uso dos stories no Instagram para divulgação de mulheres cientistas, com a Caroline e a Daniela. Olá, Caroline. Boa noite. Vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Eu sou a Caroline, como eu falei, e hoje eu vou falar sobre um projeto chamado Elas Digitais, o uso de stories do Instagram para divulgação de mulheres cientistas, né? Esse é um projeto coordenado por mim
e pela professora Daniela Sbizera Justo. Nós somos do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Gaspar. Então, o projeto ele é filiado ao Meninas Digitais, que é um programa da Sociedade Brasileira de Computação, e foi criado em 2019. Ele envolve meninas do nosso curso técnico integrado em informática e do curso superior de análise e desenvolvimento de sistemas. O meu relato hoje é sobre um projeto de pesquisa que a gente desenvolveu entre 2019 e 2020. O objetivo do projeto é encorajar meninas a ingressarem em cursos de todas as áreas do conhecimento, inclusive, né, nos STEAMs, ciências, tecnologia, engenharias e matemática, sigla vem do inglês. Isso surgiu a partir de uma observação feita no próprio campus e que uma busca na plataforma Nilo Peçanha também revelou que 34% das matrículas de indivíduos do sexo, dos subeixos de informação e comunicação, informática e química, que são os subeixos atendidos pelo nosso campus, 34% das matrículas correspondem a indivíduos do sexo feminino, ao passo que do sexo masculino essa percentagem sobe para 66%, então é uma grande disparidade. Então, o objetivo do projeto de pesquisa que ocorreu entre julho de 2019 e julho de 2020 foi pesquisar e desenvolver jogos físicos e digitais para divulgar o nome de mulheres que foram destaque em sua área de conhecimento. Isso porque a gente acredita que isso gera empoderamento e acaba estimulando, mesmo que indiretamente, meninas a ingressarem, né, e trabalharem nessa área. Então, a equipe do projeto conta com 2 coordenadoras, eu e a professora Daniela, e 2 bolsistas, contou, né, com 2 bolsistas do curso técnico em informática. Então, antes da pandemia, a gente fez um levantamento bibliográfico de mulheres de destaque em sua área, chamamos algumas publicações voltadas para o público juvenil, enfim, né, e até adulto, que faz um apanhado de várias mulheres e suas contribuições, né. E a gente desenvolveu alguns jogos físicos, então a gente fez a criação do jogo comercial chamado Cara a Cara, só que as personagens eram as mulheres, né, as mulheres cientistas, e aí a gente apresentava o nome e as respectivas áreas, o jogo da memória, né, que seguiu a mesma ideia, a recriação do jogo comercial Perfil, só que na nossa própria versão, e do jogo Twister. Veio então a pandemia e a gente precisou se adaptar rapidamente, né, a gente estava com o jogo Mulheres pelo Mundo em andamento, e a gente tem que deixar ele na versão digital, porque o projeto continuou. A gente pensou, então, em algumas alternativas, como o Kahoot, que faz coisas online, o WebQuest e a ferramenta Enquetes, né? A gente teve algumas limitações, uma delas é que o campus está fechado e a gente ficou sem acesso aos materiais disponíveis, tanto físicos como software dos laboratórios de informática do nosso campus. Todas as envolvidas no projeto tiveram que se adaptar rapidamente ao trabalho e ao estudo remoto. As bolsistas ainda estavam em fase de aprendizado de programação, elas estavam mais ou menos na metade do curso, então ainda estavam aprendendo, né? E a falta de tempo para aprender, né? A gente teve as atividades presenciais suspensas em março, não retornamos até agora, então não havia tempo hábil para aprender e desenvolver jogos digitalmente, ainda mais nesse contexto remoto, com atividades não presenciais de estudo e trabalho. Então, a gente foi em busca das soluções, como eu comentei, a gente pensou em 3 ferramentas, né, e optamos pela enquete, né, do Stories da rede social Instagram. O projeto já tinha um perfil, então a gente explicou a ideia do jogo, né, falou que a gente teve que adaptar o jogo por causa da pandemia, ele estava sendo feito em formato físico, precisamos adaptar para o digital, convidamos os seguidores do perfil a jogar e depois pedimos que eles avaliassem o jogo e o projeto. Então, aqui, a ideia inicial do projeto, né, consistia um mapa bem grande do mundo, foi tudo desenhado à mão pelas bolsistas, aqui são 2 banners de divulgação que nós costuramos no nosso laboratório de costura e elas desenharam, e a ideia é que o robô percorresse os continentes e a cada continente, apresentasse uma mulher, né? Então, a gente teve que adaptar para o quiz, né? E a gente optou, então, como eu falei, pelo Stories no Instagram. Então, o jogo teve 30 perguntas sobre 21 mulheres, né, dos 5 continentes. A gente teve também, América do Sul, por exemplo, a gente teve 5 mulheres, já América do Norte foram 6, na África foram 3 mulheres, então variou também de acordo com o que a gente encontrou na literatura sobre cada uma. A gente pode ver que no começo a gente teve
uma média mais ou menos de 16 respostas, né? Mas na última semana, o número de jogadores, né? Quando eu falo respostas nas enquetes, que o número de jogadores aumentou muito, talvez por ser, né, o final da postagem, o pessoal já tinha entendido a lógica, já estava aderindo mais. Então, dos 320 seguidores do perfil, a gente teve uma média de 5% de engajamento, a métrica do próprio Instagram, e houve um aumento gradativo das interações à medida que as postagens foram feitas. Elas foram feitas ao longo de uma semana. Então, os jogadores, né, avaliaram o jogo, a média foi de 8% de engajamento, também métrica do próprio Instagram. 82% avaliou o jogo como muito bom, 100% julgaram ter aprendido informações interessantes com ele, e 68% se sentiriam inspirados a se tornar um grande ou uma grande profissional na sua respectiva área, química, informática, análise e desenvolvimento de sistema, assim por diante. O Instagram se mostrou uma aliada muito valiosa para a área de educação, né? Antes eu, pelo menos, né, usava apenas como rede social, e tanto eu como as bolsistas vimos como uma ferramenta que vai além disso, então a gente pode usar essa rede social, também porque ela tem grande popularidade entre os jovens. A gente viu também que a limitação do uso do Instagram para Android, então, por exemplo, no computador já fica um pouco mais difícil, né? A limitação de duração de 24 horas da ferramenta Stories, então só fica 24 horas no ar, os jogadores só tiveram 24 horas para visualizar e jogar. Isso nos apontou a necessidade de buscar ao longo do tempo outras formas de disponibilizar o jogo. Essas, então, são as nossas referências, e eu agradeço a atenção de todas e todos. Muito obrigada. Obrigada, Carolina. Então, a gente vai retornar, então, com a Gilvânia, para que ela consiga apresentar, então, o seu trabalho, que é o uso de simulações de plantações e aplicativos no aprendizado da matemática. Nós vamos, depois da Gilvânia, encerrar, tá bom? Por conta da questão do tempo, e para que a gente possa estar divulgando as próximas atividades que vão ocorrer ainda no dia de hoje, tá bom? Ok, gente, vou voltar a apresentar aqui. Peço desculpas pelo ocorrido. Então, vou voltar do início. Uso de simulações de plantações e aplicativos no aprendizado da matemática. Bem, a gente iniciou esse projeto porque a gente percebeu que o ensino da matemática atualmente ele é muito descontextualizado e abstrato. E a gente vê muito a educação bancária, né, onde o professor só deposita todos os conhecimentos dele no estudante. Ele considera quase que como se ele fosse o único detentor do conhecimento. O aluno vai só receber. E isso repercute negativamente na aprendizagem, né? Bem, a partir disso, nós procuramos propor uma nova forma de ensino, né? Que seria um ensino contextualizado e problematizador voltado ao cotidiano dos alunos. E procuramos também inserir a tecnologia em sala de aula, porque atualmente a tecnologia está em tudo, né? Principalmente na vida dos jovens, que é justamente o nosso público. E procurar integrar a matemática com outras disciplinas. No caso, a que a gente mais utilizou, na verdade, o conhecimento que a gente mais utilizou foi os conhecimentos de agricultura, porque a gente resolveu trabalhar com uma turma que era médio técnico. E o nosso objetivo foi avaliar a eficácia da tecnologia digital no processo de ensino-aprendizagem. Bem, nossa metodologia. Nós aplicamos esse projeto no primeiro ano do ensino médio integrado à agricultura, no próprio IFP mesmo, e a gente utilizou 8 aulas, cada uma com 50 minutos de duração. Nessas aulas, quais foram as tecnologias que a gente usou? A gente usou o aplicativo Cultivar, Smart Distance e computadores do laboratório. O Cultivar, ele é um aplicativo que ele serve como um catálogo de hortaliças. Ele é muito útil para os alunos da agricultura, que ele mostra várias informações
sobre as plantações. E o aplicativo Smart Distance, ele serve para medir distâncias. Ou seja, ele serve para os meninos da agricultura, como também tem os conhecimentos da matemática. E a gente utilizou também os computadores do laboratório lá do IFP. Bem, primeiramente, né, na primeira aula, a gente fez a formação dos grupos. Deixamos eles livres para escolher quem eles queriam formar esses grupos. Depois, nós levamos eles para uma área bem grande que tem lá dentro do próprio IFP mesmo, que é o local que é utilizado por eles para fazer as aulas práticas. A gente, antes de levar eles para lá, a gente já tinha feito a medição dos terrenos e tinha deixado já separado, já tinha tudo anotado as medidas. Só que aí a gente levou eles para lá e dividimos os terrenos para eles e fizemos eles medirem esses terrenos utilizando o aplicativo. Ah, e detalhe, os grupos, a gente dividiu os meninos em grupos porque podia acontecer de alguém não ter celular. Então, a gente colocou em grupos para somente um precisar utilizar o celular para ter os aplicativos. Enfim, depois que os meninos mediram os terrenos com o aplicativo, a gente voltou para a sala de aula e ocorreu a escolha das hortaliças. Cada grupo deveria escolher uma hortaliça que deveria plantar nesse terreno. E eles fizeram essa escolha a partir do aplicativo Cultivar, né? E a partir disso, nós fomos para o laboratório. Lá, os meninos utilizaram os computadores para fazer pesquisas, por exemplo, do tempo de colheita que eles iriam precisar, daquela determinada cultura que eles tinham escolhido, quanto que daria para produzir, o espaçamento entre as plantas e quanto custa a venda. Aí, a partir dessas informações, eles fizeram simulações de plantações. E, ao final de tudo, nós fizemos uma roda de conversa com os estudantes para saber o que eles acharam disso, o que eles acharam de utilizar a tecnologia dentro de sala de aula, se alguns professores deles já tinham utilizado isso, se foi mais fácil para eles utilizarem a matemática dessa forma, os nossos resultados. Durante essa roda de conversa, né, os meninos falaram bastante sobre a relação entre a matemática e a agricultura, que geralmente não é muito abordada pelos professores. Geralmente, o professor das disciplinas de agricultura fala só das disciplinas de agricultura, de matemática fala só da matemática. Não fazem muito essa relação. As vantagens do uso de aplicativos, eles gostaram bastante também, relataram que a maioria dos professores não utiliza, e que quando utilizam muito pouco, quase não aborda nada. Depois, nós percebemos que os meninos eles tiveram uma resposta controversa. Por exemplo, alguns deles relatavam que tiveram um pouco mais de facilidade com o uso da tecnologia. Outros, nem tanto, por não ser algo que é tão abordado dentro de sala de aula. Eles têm facilidade para utilizar a tecnologia, por exemplo, com redes sociais, outras coisas, mas para levar para dentro de sala de aula, eles já tiveram um pouco de dificuldade. E as nossas considerações finais. A gente percebeu, através desse projeto, a importância da tecnologia em sala de aula e da matemática de forma contextualizada. Foi um projeto também onde os alunos tiveram muita autonomia, né, porque as atividades foram todas desenvolvidas por eles, praticamente, e muita participação dos alunos durante a atividade. E foi isso. Obrigada pela atenção. A gente que agradece, a gente agradece a todos os que participaram, né? Então, a gente viu aí, né, que o ensino remoto, ele requer que a atividade profissional docente vá dominar
habilidades específicas, como edições de vídeos, guias de estudos que vão direcionar os alunos a um estudo independente e autônomo, criatividade na apresentação dos conteúdos e para interatividade nas videoaulas online, mas que tudo isso, gente, é possível, né? Nós vimos aqui diversas atividades bastante criativas, vindo de professores que estão vivenciando esse momento, né? Esses tempos de hashtag Fique em Casa Quem Puder, e dando o seu melhor para atingir essa aprendizagem dos nossos alunos, tá? Então, a gente agradece, a gente vai ter outras programações a partir de agora, eu acredito que Cibele vai entrar. Aguardem só um minutinho, que a Cibele está entrando. Opa, vá-se embora não, Flavinha. Fique aí comigo, me faça companhia. Vice-coordenadora do Laboratório de Tecnologia Educacional. Pessoa maravilhosa, que está nos ajudando a enxergar o mundo como ele deve ser enxergado, um mundo inclusivo, acessível, né? E eu toda a vida fico assim, quase sempre sozinha aqui. Fiquei. Sabe? Professora Flávia Roldan Viana é vice-coordenadora do Laboratório de Tecnologia Educacional, né, e também professora do Centro de Educação. Agora eu que estou lhe apresentando, né? Ninguém apresenta o coitado do mediador, né? Assim, tinha que ter assim, alguém para apresentar o mediador, né? E aí trabalha nessa área importantíssima de educação para surdos, né? Gente, estamos agora concluindo aqui a primeira sessão de comunicações virtuais. Gente, que emoção, né? Abraço, Natália. Natália tá mandando um abraço aqui. Ah, mas é no chat privado. Coloca lá no chat do Facebook. Já até referenciaram vocês numa apresentação hoje, né? Então, foram aí 10 trabalhos. Quero explicar rapidinho para vocês por que o EPED, por que nem todos os trabalhos que são aprovados são apresentados no evento, tá? Geralmente, nos eventos, todos os trabalhos que são aprovados, né, para publicação nos anais do evento, eles são apresentados no evento. Mas, no caso do EPED, até agora, a gente está convencido da ideia de que é muito importante que não hajam atividades, nem nenhum tipo de apresentação em paralelo, em simultâneo. Só as oficinas mesmo, que não tem como a gente oferecer, se a gente tivesse que oferecer muitas oficinas, né, só teria essa possibilidade que fossem simultâneas. E aí a gente também investiu lá em cima, né, 15 oficinas no total, justamente porque a gente queria proporcionar nesse momento nesse momento em que estão os professores, nós professores, todos em casa, né, tendo que desenvolver trabalhos remotamente, o seu ensino remotamente, que eu acho que seria de grande contribuição, né, para essa atividade, né, Flavinha, dos professores, para que eles pudessem desenvolver as suas aulas, para que eles pudessem incorporar nas suas aulas essas tecnologias, que já é uma necessidade que já vem sendo cantada de muito tempo, né? Então, a gente realmente agora, com a necessidade de isolamento físico, acabou que nos obrigou a apressar aí os passos no repensar, né, no reinventar a sala de aula. Então, é por isso que no EPED os trabalhos, os 20 trabalhos, que foi o que a gente conseguiu encaixar, porque tem toda uma coisa aqui da plataforma StreamYard, que é onde a gente faz a transmissão ao vivo para o Facebook, que tem uma limitação de pessoas, né? Então, a gente só conseguiu mesmo que 20 trabalhos fossem apresentados, e aí não há apresentação simultânea, em paralelo, porque a gente quer valorizar os trabalhos, os relatos, as experiências que as pessoas querem nos contar. A gente quer ouvir essas experiências. Então, se a gente fosse realizar sessões simultâneas, a gente ia perder, né, a possibilidade de conhecer as diversas experiências que os professores estão desenvolvendo em sala de aula com o uso de tecnologias. Então, agora, pessoal, ainda não terminou o dia de hoje, né?
vamos para mais uma apresentação cultural. Como eu falei, hoje o dia está bem recheado. Mais uma apresentação cultural. Olha aí o oceano. Participação especial. Olha, não falta um. Gente, é bom demais essa coisa de... tem umas coisas divertidas, né? No ensino remoto e tal. É o gato que passa na frente, é o menino que chora ali. É engraçado. E faz parte, né? É essa coisa da mistura vida profissional, pessoal, enfim. Mas é isso mesmo, faz parte. Essa é a realidade. Aqui não é televisão. Uma coisa que eu acho interessante aqui do EPED é que isso aqui a gente não ensaiou, a gente só tem aqui a intenção de contribuir de alguma forma com reflexões, com ideias, né, com formação, porque é um evento que tem uma forte característica e um forte propósito formativo, né? Então, tudo que a gente faz aqui, a gente pensa que é formativo. Então, aqui, como o professor, nosso grandíssimo professor Armando de Andrade costuma dizer, que ele diz que a televisão não é um pé de manga. O que ele quer dizer com isso? Que a televisão, ela é toda esquematizada, roteirizada, né, editada. Tudo que a gente vê na televisão, existe um roteiro por trás, existe um editorial por trás. É por isso que a gente tem que entender essa informação que a gente recebe da televisão, né? Não acreditar, não reproduzir tudo que a gente vê. Então aqui não é televisão, aqui é a realidade, né, Flavinha? Aqui a realidade é o gato passando, é o menino chorando, é o som do vizinho, é a reforma na casa do vizinho, que aconteceu também comigo, é a reforma na casa do vizinho. Então, assim, é a realidade. A gente não quer criar aqui nenhum cenário, né, nenhum script. Aqui tudo é muito natural e o que a gente está trazendo é mesmo conversas e debates bastante autênticos e de coisas que a gente acredita que devam ser importantes para as práticas educativas digitais. Então, agora, às 19 horas, a gente vai ter a apresentação cultural do Alexandre Américo, certo? Vocês não podem perder, porque vai ser a primeira e a única apresentação cultural de artes cênicas, né, do Encontro de Práticas Educativas Digitais. Inclusive, Alexandre Américo escreveu uma peça exclusiva para o Encontro de Práticas Educativas Digitais, se chama Good Fish. Então, ele pensou toda a performance da apresentação por conta do tema do evento, né, que é tecnologias em tempos de fica em casa. Então, ele incorporou a ideia do evento, incorporou a nossa mensagem, a nossa filosofia, o que a gente quer colocar aqui como reflexão, e construiu uma performance, uma dança, um movimento, uma conversa com o corpo, como ele costuma dizer, é o corpo pensando, né? Acho linda essa frase que ele diz, é o pensamento do corpo, né? Então, lá no Instagram do Alexandre Américo, certo? Só conferir aqui qual é o endereço, Alexandre Américo Oficial, com 2 Os mesmo, tá? Alexandre Américo Oficial. Apoiem os artistas, como eu falei mais cedo, gente, parte do valor das inscrições será destinado para os 5 artistas que se apresentaram no evento, e a outra parte para nossa aluna de pedagogia que está precisando de uma prótese para a sua perna que teve que ser amputada. E todas as informações sobre isso, né, e sobre as apresentações, sobre o que está rolando, está na página do evento e está também no Instagram do LTE, do Laboratório de Tecnologia Educacional. Quem ainda não curtiu ou seguiu o Instagram, sigam, porque os oficineiros, os palestrantes, várias pessoas estão compartilhando informações nos seus stories, tá? E curtam as páginas dos artistas, sigam os artistas, incentivem a arte, incentivem a cultura e, principalmente, né, no nosso caso aqui, incentivem a cultura local, porque eles também estão aí
passando por uma situação bem complicada, né? Todos estamos, e aí a gente agora está tentando contribuir com eles, tá? Então, gente, ó, agora, 19 horas, Good Fish no EPED 2020. E às 19h30, retornamos para a última telas dialógicas de hoje, tá certo? Não percam que vai ser muito bom mesmo. Vejam lá na programação do evento, na página do evento, tá bom? Abração e vamos lá para o Instagram do Alexandre Américo. Vamos prestigiar o artista. Até lá, até agora, até já.